Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Religião dos Espíritos. Querido irmão, querida irmã, a você internauta que nos visita pela primeira vez, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Estamos felizes, alegres e confiantes por mais um estudo que teremos de grande aprendizado. Esta obra é do mentor espiritual Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Religião dos Espíritos. Trata-se de questões do Livro dos Espíritos que foram selecionadas pelo grupo da Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Em cada reunião, escolhia-se uma das questões do Livro dos Espíritos e o grupo comentava entre si. E ao final dos comentários, Emmanuel trazia suas considerações a respeito. E então é um conteúdo maravilhoso para todos nós. Estamos felizes e confiantes nesse aprendizado. E especialmente porque toda vez que nos propomos a buscar um estudo tão construtivo, tão sério, sempre temos uma boa companhia espiritual. E nós, então, temos a certeza de que nossos mentores, os espíritos de luz, nossos anjos da guarda, estão junto de nós, procurando favorecer o nosso entendimento. Vamos então fazer uma prece, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, que nos ajude a aproveitar bem esse conteúdo. Reconhecendo a nossa imperfeição, a nossa pequenez, diante de tantas lições essenciais para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Aqui estamos, Senhor Jesus, confiantes na misericórdia, na luz e no amparo dos teus missionários, para que possamos aprender um pouco mais destas lições que são o reflexo dos teus ensinamentos no Evangelho. Sabemos que para nós é um alimento, é uma luz e é um arrimo moral. Por isso te pedimos, Senhor, que nos ajude, nos ampare. Permita que os bons espíritos possam nos ajudar a assimilar bem esse conteúdo. Que a tua paz e a tua luz seja a nossa companhia. Obrigado, Senhor. Assim seja. Hoje nós teremos uma lição que é a 35. O título da lição é Mensageiros Divinos. Foi na reunião pública do dia 18
de maio de 1959, referente à questão 501 do Livro dos Espíritos. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Resposta: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e, de tempos a tempos, brada, advertindo-o do perigo. É uma questão muito interessante essa que Allan Kardec faz, porque se os bons espíritos estão sempre nos ajudando, nós gostaríamos que eles se manifestassem, fosse de uma forma mais marcante a ajuda deles, não é? Mas nós não pensamos muitas vezes que nós precisamos de fazer tudo o que está no nosso alcance para que nós tenhamos, primeiramente, o desenvolvimento das potências que nós trazemos. Somente quando nós exercitamos a nossa capacidade, quando nós buscamos todos os recursos que nós já alcançamos, é que nós aprendemos a desenvolver, ou melhor, a construir, a elaborar uma personalidade nova em nós mesmos, que é o nosso objetivo. Adquirir experiências através do trabalho, do exercício do nosso livre-arbítrio, como eles estão nos dizendo aí, para que nós tenhamos a responsabilidade sobre nossas ações. Mas sempre nós somos ajudados, não é? Sempre nós temos o amparo desses amigos espirituais, de uma forma muito sutil, sem que nós percebamos e sem tirar de nós a nossa liberdade de escolha. Não é? Eles não vêm nos forçar a agir de uma forma ou de outra, mas estão sempre atentos. Isso conforme seja a nossa sintonia com as esferas superiores. Concorda?
Porque se nós não estamos numa sintonia moral, de vibrações iluminadas, construtivas, se ao contrário, nós começarmos a criar um ambiente de sombra, um ambiente negativo, um ambiente que vai distanciar nossos interesses da aproximação de Deus, nós vamos ter uma companhia diferente. E então, os bons espíritos não poderão nos ajudar. Não é isso? E então nós temos que ter em mente que eles estão sempre prontos a nos ajudar. Mas nós temos que fazer da nossa parte. Colocar todo o nosso esforço, todo o nosso conhecimento, todo o nosso desejo de realizar aquele trabalho, aquelas ações, promovendo o bem que está no nosso alcance, seja em nosso favor ou em favor das outras pessoas, o que é muito mais meritório ainda, nós pensarmos no bem-estar das pessoas, no esclarecimento daqueles com quem nós convivemos, de uma forma aonde nós teremos como padrão as lições do Evangelho de Jesus, os ensinamentos da Boa Nova. E então, realizando tudo o que está no nosso alcance, eles poderão, conforme seja a necessidade, trazer algumas ideias intuitivas, se nós estamos naquela sintonia. E então, estamos vendo aí na resposta do livro dos Espíritos aí nessa questão, né? Sobre nós, o guia espiritual está velando, e de tempos a tempos, conforme seja a necessidade, ele nos dá um alerta, nos advertindo do perigo. Por isso nós temos que fazer por onde merecer a ação desses espíritos, né? Então, precisamos refletir que são de consequências muito vastas estas orientações que estamos recebendo aí, né? Vamos ver agora então o que Emmanuel está trazendo para nós sobre esta questão. Mensageiros divinos. Reunião pública do dia 18/5/1959. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. Ainda mesmo se alteiem a culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos
saná-las na luta do esforço próprio. Nunca prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância não nos desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de que nos insulta ou injuria. E, se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança do esplendor, a alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro, para resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Como nós estamos vendo aí, meus irmãos e minhas irmãs, esta ajuda que nós recebemos desses amigos espirituais é muito mais abrangente do que nós podemos observar. São espíritos designados com uma missão importantíssima. São missões que eles abraçam por decretos de esferas mais superiores, porque o amor do nosso Pai quer o aproveitamento de cada experiência nossa aqui na Terra. E então, Deus envia esses espíritos. Jesus instrui esses amigos espirituais para que nós tenhamos segurança na nossa
marcha evolutiva. E então Emmanuel está dizendo para nós que é sempre fácil nós ter um discernimento com relação à presença desses mensageiros, mesmo sabendo que eles não vão tirar a nossa liberdade de escolha, né? Vamos ver o que Emmanuel está dizendo aí sobre a ação deles. Eles trazem consigo uma luz, um desenvolvimento espiritual muito mais elevado do que nós. Mas eles conseguem se fazer presente junto de nós para nos mostrar esse caminho de nós buscarmos a esfera superior, quer dizer, a estrada da evolução espiritual. O rumo que nós vamos nos acertar. Mas eles não nos tiram a nossa liberdade de escolha. Eles sabem como agir sem interferir nas nossas ações, né? E então o Emmanuel está dizendo, eles ocultam a própria grandeza. Aí nós lembramos do nosso Mestre Divino, Senhor Jesus, que ele se fez um ser humano como nós. Ele se fez pequeno, veio aqui habitar, ou como diz o professor Severino Celestino, tabernacular, né? Jesus não habitou, ele passou por aqui para nos mostrar o caminho, né? E então ele aproveitou essas possibilidades, se fez pequeno para nos mostrar o caminho de nós chegarmos às esferas superiores. E é isso que Emmanuel está dizendo. Esses missionários fazem desta forma. Eles ocultam a própria grandeza para que nós então estejamos mais próximos deles, né? Mas nós temos que nos fazer um esforço de elevação para recebermos estas orientações através da intuição, da inspiração, sem ferir-nos de leve, fazem luz às nossas almas. Olha que interessante, né? Muitas vezes nós, começamos a ficar desconsolados, mas sempre eles procuram trazer uma energia renovadora, procurando nos levantar os pensamentos e os sentimentos, para nós buscarmos o nosso próprio esforço de sanar as dificuldades na nossa luta diária, não é? Olha que detalhe importante aí, eles não se prevalecem da verdade para nos esmagar, porque sempre nós estamos caindo, sempre nós estamos tropeçando, e eles não nos oprimem com a verdade. Eles procuram trazer como um remédio bem dosado essa verdade e esses esclarecimentos, para que nós não nos sintamos humilhados com a verdade, mas vamos começar a perceber aonde foi que nós erramos, para procurarmos nos corrigir. Então nós temos que usar sempre de humildade justamente por isso. Se a humildade não estiver presente junto de nós, eles não vão conseguir nos
ajudar nessa reabilitação conosco mesmo, né? E então ele diz aí, Emmanuel diz aí, empregando a verdade somente com muita paciência a nosso favor, para que nós também aprendamos na frente daqueles irmãos, junto àqueles irmãos que têm mais dificuldades do que nós. Olha que interessante. Se eles, os espíritos de luz, têm essa paciência conosco, são tolerantes, são indulgentes, complacentes, nós então, por nossa vez, temos que usar dos mesmos métodos, da mesma complacência, da mesma indulgência para com os irmãos que não têm o entendimento que nós temos. É muito importante nós refletir sobre isso, né? E, inclusive, na oração dominical nós vemos esta situação. Quando Jesus nos ensina, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E então, todos nós precisamos de algum momento para que possamos nos restabelecer com as leis, todos nós, né? E então, assim como nós pedimos a Deus que nos ajude, que nos dê uma nova oportunidade, os nossos irmãos que não têm o mesmo conhecimento que nós também vão ter essa oportunidade, né? Esses espíritos erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos. Então está muito relacionado justamente com essa fraqueza que nós trazemos conosco, esta fragilidade, especialmente a fragilidade moral ou a fé vacilante, né? E eles então procuram fazer com que essa fé possa se fortalecer, para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada. São rosas no espinheiral das nossas imperfeições. Vamos parar para refletir um pouco. Se nós não sentíssemos a presença deles, a ajuda deles, o que seria da nossa existência? O que seria da nossa vida? Né? Então, vez por outra, nós percebemos o amparo espiritual, o aconchego, aquele ambiente que nos envolve procurando nos renovar. Vamos fazer uma análise. Quando nós tivemos um dia todo cheio de tribulações, mas quando vamos nos recolher para o sono e fazemos uma reflexão daquilo que nós atravessamos durante o dia e buscamos na oração os esclarecimentos, a renovação das nossas esperanças, tudo aquilo que nós precisamos na oração, na meditação, e então nós temos uma noite confortável, cheia de instruções desses espíritos, né? Por isso, quando nós retornamos ao corpo depois da noite de sono, estamos totalmente renovados em nossas forças, não só físicas, mas também forças espirituais. Porque nós tivemos uns momentos de luz, de amparo, de socorro, junto desses espíritos. Mas para isso,
Nós precisamos de preparar a nossa mente e o nosso coração para o ambiente em que nós vamos fazer a presença desses espíritos junto de nós, ou nós irmos ao encontro deles, né? Isso é muito comum e nós estamos vendo aí Emmanuel dizer: são rosas no espinheiral das nossas imperfeições. Então nós temos só motivos de agradecer a esses amigos, a esses missionários do Cristo. Olha o que Emmanuel nos fala, finalizando o seu comentário. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos injuriados, eles procuram nos chamar a atenção para o justo dos justos. Quem é esse justo dos justos? Nosso Mestre Jesus, que expirou no madeiro, deu esse testemunho, esse sacrifício maior para nos ensinar a amar os nossos adversários. Amar no sentido de não julgar, de não revidar o mal que eles nos fazem, mas de orar por eles, né? Pedir a Deus que ilumine o pensamento deles, como diz Jesus, no momento supremo desse testemunho: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, são lições, são esclarecimentos que nós precisamos de parar para refletir. Quantas bênçãos nós já recebemos que Deus nos permite na ação desses amigos espirituais junto de nós. Quantos livramentos nós já tivemos, né? E então, para nós, é motivo de muita confiança, de muita certeza de que Jesus sempre envia o consolo, o conforto, o amparo, a luz, conforme a nossa necessidade. E nós, colocando em ação toda a nossa capacidade, nós chegaremos a solucionar cada situação. Porque sempre nós temos algo que está na nossa capacidade de resolver. Deus não permite provações, desafios que estão fora do nosso alcance, absolutamente. Sempre, todos os desafios é porque nós temos capacidade, temos os recursos. E cabe a nós, então, colocar tudo em ação, confiar na nossa capacidade e exercitar a nossa fé, a nossa confiança nas potências que Deus coloca ao lado de todos nós, né? E então nós vamos agora finalizar o nosso estudo, a nossa reflexão, com muita gratidão a esses que nos amparam, que nos ajudam, e pedindo a Jesus que nos permita novas oportunidades de aprendizado.
para prosseguirmos a nossa evolução com segurança. Vamos fazer uma prece, lembrando que tudo aquilo que temos recebido na doutrina espírita, nas lições do Evangelho, é por um amor incomparável do nosso Pai a favor de todos nós. Senhor, estamos felizes por estes esclarecimentos, por estas lições, por este momento de reflexão e de paz, pedindo que nos dê força, sabedoria e coragem, para que nós possamos também oferecer o melhor de nós a favor daqueles que precisam da nossa ajuda. Que esta luz possa nos acompanhar, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais, mentores, trabalhadores desta seara de luz. Que a paz e o amor sejam a companhia de todos nós. Assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, finalizamos aqui agradecendo a todos pela companhia e esperando novas oportunidades para buscarmos mais luz, mais conhecimento. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.